Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tô bem também, graças ao bom Deus. Vamos ao nosso próximo vídeo. Faz tempo que a gente... Faz tempo não. Eu comecei a nossa rotina e... Enfim. Vamos orar? Senhor Deus, que o seu Espírito Santo seja sobre nós, Pai. Que o Senhor ilumine cada fala, Pai, cada pensamento, cada atitude, cada ação. Que a minha função hoje, Pai, seja propagar a sua palavra e que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas para o seu reino, Senhor. Ilumine cada passo, ilumine cada oportunidade, cada respirar, cada ação das pessoas que estão aqui com a gente. Isso é o que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Agora sim. Quem não me conhece, eu sou Yuri Goulart, não sou teólogo, sou um cristão engatinhando na fé, que creio que recebeu um puxão de orelha do nosso Senhor para falar mais e mais da palavra dele. E cá estou eu, esse narigudinho que vos fala. Eu quero começar com uma provocação com vocês, nessa linha de vídeos mais curtinhos, que é o seguinte: você acha que é fácil ser um discípulo do Senhor? É tranquilo? É barbadinha? Vamos ler o que a palavra fala? Em Lucas 14, 26, ele fala o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem um outro versículo em Mateus 6,21 que ele fala o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E o aborrecer não é talvez o aborrecer de deixar bravo, em alguns momentos pode até ser, mas o aborrecer ele pode trazer aqui em outras traduções, que é contrariar aquilo que talvez o seu pai, que a sua mãe tem estabelecido para a sua vida, que talvez fosse uma vida de mundo. Eu imagino que não, porque pai e mãe não quer isso pra gente, mas talvez pai e mãe, ele não quer que a gente viva uma vida perante a Deus, porque eles sabem e a gente sabe que é uma vida de abdicar, né? Eu preciso tirar algo, eu preciso sair de algo para eu ter algo. Então é uma vida de escolhas, não é na maioria das vezes não são escolhas tão simples. Talvez a única escolha simples que você vai ter é a escolha de seguir a Jesus. Isso é uma escolha simples e objetiva, porém o que vem com isso é um pouco mais difícil, porque você vai passar por tribulações, você vai passar por provações, você vai ter momentos da sua vida que você vai pensar: tá, o que eu tô fazendo? Cadê aquele Deus que me prometeu uma vida tranquila? E muito pelo contrário, ele não te prometeu uma vida tranquila, ele te prometeu um galardão para a eternidade, ele te prometeu uma vida para a eternidade. E é isso que nós cristãos, a gente precisa entender. O que a gente tem que passar nessa terra, que ela é tão pequena, que a nossa recompensa, que o nosso galardão está na vida eterna. Está no eu poder sentar à mesa do Senhor e eu ter um banquete com Ele. É eu poder olhar face a face daquele que veio ao mundo para salvar dos nossos pecados. Então, a nossa parte como discípulo, ela não é para ser facinho, vamos pensar assim. Ela é para ter dificuldades, porque é essas dificuldades que vão erguer a gente, que vão fazer com que a gente cresça perante a santidade do Senhor, perante o nosso discipulado. E eu coloquei aqui: a palavra e a vida no Senhor exige determinação e foco, como diz em Lucas 14, 29, que eu vou ler. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos a que virem comecem a escarnecer ele. Ou seja, antes da gente seguir talvez a palavra, o discipulado, a gente precisa de um planejamento. A gente precisa entender, a gente precisa... Que eu penso assim, ó, a vida com Cristo, ela exige foco, planejamento, determinação. E aí vem sabedoria, vem fé, vem amor. Só que a gente precisa disso. Ah, Yuri, mas antes de seguir a Cristo, antes de eu aceitar Cristo, eu preciso ter tudo isso? Claro que não. Você vai aceitar Cristo.
você aceita Cristo como seu Salvador, mas para você viver com Cristo, você viver a Cristo, você precisa de planejamento, de determinação, de foco. A gente precisa tirar talvez aquela simploriedade que a gente coloca, porque, e eu já falei isso em outro vídeo, a vida de Jesus nessa terra, ela não foi simples, ou melhor, ela foi simples, ela não foi simplória. O evangelho, ele é simples, ele não é simplório. A vida com Cristo, ela é simples, mas não é simplória. A gente tem que colocar a simplicidade no altar que ela tem que ir. A gente não pode diminuir aquilo que Deus fez aqui na terra. Então, ao não diminuir, a gente tem que se elevar e chegar ao menos aos pés para que a gente consiga pregar o evangelho e ser um discípulo do Senhor bom e reto aos seus olhos. Sejamos sal na terra, como fala, e o sal, se você for olhar o que ele exerce no mundo físico, e quando ele perde a capacidade de salgar, ele simplesmente perde a sua função. Então a gente tem que ser o sal da terra, sim, a gente tem que ter a capacidade de propagar o evangelho, de propagar de maneira correta o evangelho, de que a nossa vida seja o próprio evangelho, que não adianta também a gente falar muita coisa e o nosso viver seja de maneira errada, errônea, mundana. Então, de novo, que sejamos o sal nessa terra. E o que eu te aconselho fortemente é que se você não aceitou a Cristo, faça. Sua vida não vai ser mais simples, como eu disse, mas ela vai ser muito mais feliz, muito mais gostosa, muito mais afável, muito mais prazerosa, porque você vai estar no caminho reto e bom do Senhor. Tá bem? Ficamos por aqui. Até o próximo. Valeu.